Olha só, gente, quem está acompanhando o jornal desde o início percebeu que fizemos uma edição para que você ficasse por dentro de todos os detalhes, ouvisse todos os segmentos do agronegócio, para ter uma avaliação sobre a medida que foi adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Portanto, vamos voltar a esse assunto porque vamos saber quais as reações e possíveis prejuízos a esse setor que tanto acrescenta na economia brasileira. Claro que os Estados Unidos também devem sofrer aí com a redução dos envios dos nossos produtos. Mas vamos então conversar com Ulisses Dias, que é mestre em finanças pela Universidade de Sorbonne. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Seja muito bem-vindo você aqui também nesse assunto super relevante. Infelizmente, essa briga que deveria ser uma oportunidade de aumentar o fluxo de comércio entre os países, ela está ganhando um cunho político e está se desvirtuando do interesse central, que é preços mais baixos para o consumidor, devido à maior oferta de produtos, tanto na economia americana, mas também uma maior demanda por parte dos produtos brasileiros, o que aqueceria a nossa economia, geraria empregos de mais qualidade e ajudaria todo mundo a prosperar. Mas, infelizmente, essa discussão está pegando um cunho político. Donald Trump, acredito que não deveria ter envolvido a família Bolsonaro no assunto. Lula também não deveria ter respondido da maneira que respondeu. Mas agora eu acho que o leite já derramou e só tem como a gente melhorar a partir de agora, porque se piorar, a gente tem que ser muito criativo para ver a lambança que esses políticos têm que fazer aí para o agronegócio piorar. Pois é, você falou da questão do leite derramado, até uma agonia, né? Assim, e agora, o que vai fazer, né? Que imagina o produtor que já tem contrato firmado, né? Embarques aí já na fila. Terrível. A gente estava conversando há pouco aí sobre a carne, sobre que a carne moída para o hambúrguer norte-americano já está 16% mais cara. Quer dizer, pesa para os dois lados, não tem como, essa balança vai ficar desproporcional, só não sabemos o quanto, né? Exatamente. Tarifas é a mesma coisa que imposto, vai encarecer para o consumidor, porque o empresário ele vai repassar esse custo. A economia americana ela demanda muitos alimentos, o Brasil é um grande produtor disso, e, por outro lado, a gente tem que entender também que a agricultura americana ela não é tão competitiva em alguns produtos como a brasileira. Então, existe um interesse dos americanos em fazer esse tipo de protecionismo através de tarifas para frear a alta produtividade do nosso agronegócio, e o nosso governo ele não pode cair nessa pilha política de entrar nesse embate. A gente tem que tentar encontrar uma solução para que o nosso produtor, principalmente o pequeno produtor, ele não seja o maior prejudicado nisso. A gente teve aí um aumento do Plano Safra, recursos mais caros por causa da Selic, recursos mais caros pela questão das LCAs e dos CRAs serem agora títulos de investimentos que têm imposto de renda. Então, o produtor ele não pode se prejudicar e perder em todas, né? Ele tem que ser protegido aí pelo governo, que é o representante dele. Ulisses, como conhecedor de finanças, né, a gente fica lendo várias coisas, especialistas, né? Li até que o Trump usa a teoria do louco, né? Se joga e depois qualquer coisa volta atrás e negocia. Mas no mercado, você não acha que às vezes há um movimento grande, por exemplo, o dólar perdendo valor, há um movimento de compra dessa moeda para que alguma empresa se safe, se salve? Você acha que esse movimento, às vezes, não é muito estratégico por parte também do presidente dos Estados Unidos, mirando o lado muito do mercado financeiro, ao invés de só... Porque envolver política com comercial, muitas vezes parece meio ilógico, né? Eu não sei se você está falando de um caso específico, mas ontem, a partir de 1h30 da tarde, teve uma movimentação muito grande do mercado de dólar e desconfia-se que houve uma informação privilegiada, vazada aí no mercado brasileiro, o que fez alguém ganhar muito dinheiro mesmo, né? Mas eu parto da premissa de que a CVM e todos os órgãos reguladores do Banco Central, eles são extremamente sérios
em coibir esse tipo de crime no mercado. Mas o que a gente entende também é que existe um diferencial de juros muito grande da economia brasileira. A gente está com uma Selic aí de 15%, quando o juro americano ali em torno de 4%, 5% gera esse diferencial. No final das contas, o Brasil está exportando muito juros. Por outro lado, no primeiro semestre de 2025, a gente teve a maior desvalorização do dólar frente a moedas como o euro, o iene e o franco suíço nos últimos 40 anos. Então, existe uma força de tendência de queda do dólar, e com esse real pagando tantos juros, é normal que a gente volte para essa tendência, esse fluxo aí de desvalorização do dólar em relação ao real. Por isso que é importante que o investidor ele não entre na pilha de querer adivinhar o futuro e nem ser muito reativo a essa volatilidade que pode gerar uma especulação e prejuízo para quem não é experiente no assunto. Por isso, a carteira diversificada é a melhor solução para esse tipo de investidor. Né? E vem numa hora que o agronegócio vive, né, uma turbulência também, a questão do Plano Safra recém-divulgado, insatisfações de alguns segmentos, né, o quanto isso pode mexer com o nosso setor, né, nosso mercado. Agora, é possível que isso demore demais? Lógico, o futuro é imprevisível, né? As consequências também. Mas você acredita que realmente tem que ter um diálogo aberto e que a negociação seja também sincera, né? Eu acredito que isso vai desenrolar muito na eleição, porque a esquerda ela vai ter uma narrativa para esse ponto, a direita vai ter uma outra narrativa para esse ponto. Mas o que a gente tem de fato, né, é que essas novas tarifas elas começam a entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. E até lá vai ter uma corrida para emissão de pedidos, para que a carga ela seja movimentada. Então, existe uma oportunidade muito grande para quem é rápido, para quem é eficiente do ponto de vista operacional, para ainda ganhar muito dinheiro. E é claro, a gente tem uma vantagem competitiva natural no Brasil, porque nós temos safras abundantes, a gente tem muita água, a gente tem muito território, e o agronegócio brasileiro, quando bem financiado, ele é muito tecnológico também. Então, vamos entender as nossas forças, vamos entender as oportunidades e vamos mitigar as ameaças e vamos acabar com as nossas fraquezas. Com esse tipo de trabalho, o Brasil ele tende a prosperar muito ao longo do tempo, porque a demanda chinesa, a demanda do Oriente Médio, a demanda da Europa pelos nossos produtos, ela é real, ela é crescente, e o Brasil ele é uma potência do agronegócio. É verdade. Agora vamos então aguardar e qualquer coisa a gente volta a comentar sobre isso, mas com uma outra expectativa, né? Por enquanto, realmente a gente não sabe muito bem até onde vai essa medida do Trump e a reciprocidade do governo brasileiro. Muito obrigado, mestre em Finanças pela Universidade de Sorbonne, Ulisses Dias, mais uma vez aqui com a gente. Uma boa noite. A minha orientação para os empresários é tenham um capital de giro forte e grande. Obrigado, boa noite. Para seguir. Tá certo. Boa noite, obrigado.